sou o Jevas Krishnan, engenheiro acústico e físico, e sou gerente de atividades técnicas da Proacústica. A Proacústica é parceira da UIA 2021 Rio Expo, o evento que integra o 27º Congresso Mundial de Arquitetos. Nós temos diversas empresas parceiras associadas da Proacústica que são expositoras neste evento. Este webinar faz parte de uma série sobre acústica e esse vai tratar dos benefícios da norma de desempenho no mercado imobiliário. Para falar sobre este assunto, nós temos como convidados o Davi Ackerman, mestre em engenheiro civil, fundador e presidente por 2 mandatos da Proacústica, coordenador do Comitê de Acústica nas Edificações Proacústica, vice-presidente da região pan-americana do AINSE e sócio-diretor da Harmonia. José Carlos Guiner, engenheiro eletricista, sócio-diretor técnico da empresa Guiner, onde atua como especialista em acústica arquitetônica, controle de ruído e vibração ambiental industrial. É coordenador do GT Escolas e vice-presidente de recursos associativos da Proacústica. O Rafael Schmidt, engenheiro eletricista, sócio-diretor da Escala Acústica, especializada em projetos acústicos, consultor técnico que atua com o desenvolvimento de mantas acústicas para pisos. É coordenador do GT Pisos e Mantas e membro do Conselho Administrativo da Proacústica. E eu, Jevas Krishnan, sou engenheiro acústico e físico, mestre e doutor em física pela Universidade Federal de Santa Maria e atualmente estou atuando como gerente de atividades técnicas da Proacústica. Hoje nós vamos falar sobre os benefícios e desafios da norma de desempenho no mercado imobiliário. A norma de desempenho da ABNT existe para assegurar que as obras de casas e apartamentos tenham critérios mínimos de qualidade e de segurança. Então a gente vai explorar um pouco esse assunto. Quando a gente fala de norma de desempenho, esse conceito de desempenho de edificações teve origem na Europa, ainda nos anos 60, tornando-se uma metodologia estruturada para projetar, desenvolver materiais, componentes e sistemas. A partir de 1980, com a publicação da ISO 6241, Performance Standards in Building, nesse contexto, o desempenho acústico acabou se tornando exigência em leis e códigos, levando em consideração a saúde humana. Aqui no Brasil, em 1987, a gente teve a publicação da NBR 10152, que trata dos níveis de ruído para o conforto acústico. Então, essa norma estabelece os níveis de ruído máximo admissíveis nos ambientes segundo cada tipo de uso. Mas no nosso mercado aqui de construção civil, nunca buscou atender essa norma com soluções que pudessem alcançar esses níveis estabelecidos. Posteriormente, no ano de 2007, a gente teve a primeira edição da NBR 15575. Nesse ano, ela foi disponibilizada para consulta pública. E essa norma veio, então, para definir os níveis de desempenho que os sistemas construtivos devem ter. Desde a primeira publicação dessa norma até ela entrar em vigor, teve um longo período, várias discussões. Inicialmente, essa norma era para ser publicada em 2008, mas devido aos desafios e as discussões a respeito dessa norma, ela só foi entrar em vigor em 2013. Durante a elaboração dessa norma, teve uma série de embates e desafios, principalmente entre construtoras e a ABNT. A história da evolução dessa norma de desempenho não foi muito fácil, foi cheia de polêmicas e demorou muito para oficialmente ela ser lançada e ser aplicada. No início, as construtoras alegavam que as empresas precisavam de mais tempo para se adequar a essas novas exigências que a norma trazia. Já a ABNT ela pretendia validar a norma e fazer pequenas alterações. Então, ao longo desse tempo, desde 2007 até 2013, diversas instituições do setor da construção elas se uniram para fazer com que o prazo de
exigibilidade na norma, que inicialmente era 2018, ela fosse adiada. Então, a norma foi somente implementada em julho de 2013, quando ela entrou em vigor. A partir da publicação dessa norma, o que ela define? Essa norma NBR 15575 trata das edificações habitacionais desempenho. Ela existe para assegurar, então, que as obras de casas, apartamentos, tenham critérios mínimos de qualidade e de segurança. Essa norma de desempenho, ela é considerada uma referência tanto para o Poder Judiciário do Brasil, quanto o assunto é a qualidade de uma obra. Então, essa norma de edificações 15575 é dividida em 6 partes. Cada uma dessas partes corresponde a um elemento diferente de uma construção. A primeira parte dessa norma, ela trata dos requisitos gerais. A parte 2 vai tratar sobre as estruturas da edificação. A parte número 3 trata dos sistemas de pisos. A parte número 4 trata das vedações verticais, tanto vedações externas quanto internas. A parte 5 trata das coberturas. E a última parte trata dos sistemas sanitários. Então, com a implementação dessa norma, novos padrões de qualidade para a construção civil foram implementados. Com isso, a gente teve melhorias ou novos padrões na estrutura das edificações, correspondente à parte 2 da norma, melhorias e novos padrões de qualidade nas questões dos pisos, que corresponde à parte 3, melhorias em relação aos sistemas hidrossanitários, correspondente à parte 6 da norma, também nas vedações, tanto nas vedações externas quanto nas vedações internas, que corresponde à parte 4 da norma, e na parte 5, que trata da cobertura das normas. A implementação dessa norma, então, com novos padrões de qualidade para construção civil, trouxe vários benefícios para o usuário. Quais benefícios são esses? Trouxe primeiro segurança estrutural, segurança contra o fogo, segurança no uso e na operação. Trouxe também sustentabilidade, durabilidade, manutenibilidade, impacto ambiental na obra, na edificação. Também trouxe habitabilidade, estanqueidade, desempenho térmico, desempenho acústico, desempenho lumínico, saúde, higiene e qualidade do ar, funcionalidade, acessibilidade e conforto tátil também. No entanto, essa norma não se aplica a todas as edificações. Quando essa norma não vai ser aplicada? Essa norma não vai ser aplicada em obras já concluídas ou construções pré-existentes. Obras em andamento na data da entrada em vigor da norma. Projetos protocolados nos órgãos competentes até a data da entrada em vigor da norma, que foi em junho de 2013. Obras de reforma ou retrofit, ou edificações provisórias. Diante de tantos critérios a serem seguidos na norma, fica o questionamento: qual é o papel de cada profissional no cumprimento dessa norma? E isso está muito bem estruturado no momento de avaliar uma norma. A própria norma estabelece isso. Então, ela fala da incorporadora. A incorporadora vai ser a empresa responsável por toda a parte jurídica do empreendimento. Tem a parte de projetista, que ele é responsável, então, por desenvolver o projeto, especificar produtos, atendendo, então, a esses requisitos de desempenho estabelecidos. Compete também ao fabricante, o fornecedor. Ele é responsável por indicar a vida útil desses produtos e fornecer resultados comprobatórios do desempenho. O construtor é responsável por garantir que o sistema, não o produto, né, tem o desempenho desejado, elaborar os manuais de uso, operação e manutenção da edificação. E ao usuário, que é responsável por manter a edificação conforme o plano de manutenção da edificação. A Associação Brasileira para a Qualidade Acústica, a Proacústica,
ao longo dos últimos anos, vem trabalhando para promover a acústica no Brasil. E com isso, tem uma série de publicações relacionadas à acústica. Uma dessas publicações é o nosso manual sobre a norma de desempenho. É um guia prático sobre cada uma das partes relacionadas à área da acústica. Então, essa publicação está disponível em nosso site da Proacústica, ela pode ser baixada gratuitamente, está para consulta para todo mundo que tiver interesse saber mais da parte da norma de desempenho relacionado à acústica. Além disso, nós também temos outras publicações relacionadas com acústica. Temos publicações relacionadas a contrapisos, qualidade de acústica de auditórios, acústica básica, classes de ruído e acústica nas escolas. Então, agora, para a gente falar um pouco mais sobre os benefícios e desafios da norma de desempenho no mercado imobiliário, a gente vai conversar com o engenheiro Davi Ackerman, o coordenador do Comitê de Edificações, vai conversar com o engenheiro José Carlos Guiner, da empresa associada da Proacústica Guiner, e com o engenheiro Rafael Schmidt, que é o engenheiro da Escala Acústica, também empresa associada da Proacústica. Então, nesse momento, eu passo a palavra para o Davi. Oi, Jevas, muito obrigado. Olá a todos. Primeiramente, eu queria só esclarecer, dar alguns complementos à tua breve apresentação, e que foi muito bacana, deu panorama geral desde os primórdios, né? Queria dizer que eu participei do início da elaboração da norma de desempenho, e eu me envolvi mais fortemente quando foi publicada a primeira versão da norma de desempenho. Foi publicada em 2008, na verdade, foi publicada para testar o mercado, ela não era de caráter obrigatório, ela veio para nortear o mercado e anunciar que novos tempos estavam chegando quanto ao desempenho das edificações habitacionais. Ela só se aplica a edificações habitacionais. E ela entra dentro do capítulo de habitabilidade, o desempenho acústico. Tanto o desempenho acústico, como térmico e lumínico, eles entram no capítulo de habitabilidade das edificações para fins residenciais, né? E nessa primeira versão, na verdade, ela foi uma iniciativa dos agentes financiadores, da Caixa Econômica Federal, foi o órgão que impulsionou a elaboração da norma de desempenho, porque a edificação habitacional do segmento econômico no Brasil, ela estava se deteriorando muito. Todos sabem que a Minha Casa Minha Vida, ou antes mesmo do Minha Casa Minha Vida, né, os programas do antigo BNH, eles tinham uma limitação de concessão de recursos para as construtoras. Então, as construtoras, elas captavam os recursos e construíam os edifícios com a pior qualidade possível, porque envolvia uma limitação severa de custos. Então, com isso, as construtoras estavam pintando e bordando, diminuindo espessura de laje, diminuindo espessura de parede, janelas fraquíssimas, enfim, a qualidade de desempenho, não só acústico, mas de desempenho estrutural, térmico, lumínico, de segurança e de vida útil, estava se deteriorando, porque não tinha uma regra, né? Então, partiu da Caixa Econômica Federal se juntar com a ABNT e botar uma régua nisso. E imagina que, naquela época, eu visitava, às vezes, edifícios habitacionais de segmento econômico, onde você tinha lajes de piso de 8, 9 centímetros de espessura. Era uma casquinha. Enquanto ao desempenho acústico, era extremamente sofrível o comportamento desses edifícios.
E essa primeira versão de 2008, ela era aplicada apenas a edifícios de, no máximo, 5 pavimentos, que eram aqueles edifícios do segmento econômico, né? Que até hoje, esses edifícios, a maioria dos edifícios do Minha Casa Minha Vida, eles vêm ou em unidades individuais, casas, né? Ou edifícios de multipavimentos de, no máximo, 5 pavimentos, naquela época. Hoje em dia, não. Hoje em dia já tem edifícios muito mais altos, houve um progresso, né? Então, ao se passar essa régua, em 2008, o mercado foi testando a aplicabilidade das normas, daquelas novas regras, né? E eu fui um dos que batalhou contra a norma de desempenho de 2008, porque falando agora especificamente da parte acústica, os requisitos acústicos eram sofríveis, era muito limitada, e existia uma série de erros, porque não houve na época não existia proacústica, e não houve um consenso entre os técnicos de acústicas e em edificação, então não houve uma consulta massiva dentre os especialistas, de forma que saiu publicada de um jeito muito sofrível. E de forma que isso ficou sendo discutido entre 2008 e 2013, quando se publicou finalmente a versão atual, que está em vigor atualmente. Foram 5 anos de tratativas e discussões, de indas e vindas, e até que nós chegamos até uma norma, vamos dizer, razoável, onde hoje nós temos, assim, é claro que a norma não é perfeita, e tem vários pontos a serem melhorados, e, inclusive, nós estamos no ano, atualmente, nós estamos votando, discutindo a nova publicação, a revisão, deve sair ainda esse ano, 2021, e ela tem trouxe um grande benefício para o mercado nesses anos de 2013 para cá. Houve uma melhora incrível no desempenho, principalmente no segmento econômico, que estava extremamente sofrível. Houve um upgrade, vamos dizer assim, no desempenho dessas edificações por conta da exigibilidade da aplicação da norma a partir de 2013, né? Então, eu trouxe esse breve retrospecto também e passo a palavra aqui para os meus colegas e a gente pode ir conversando mais sobre esse assunto. Eu gostaria, Davi, de fazer um complemento às suas palavras, porque essa norma, ela fez com que todos os integrantes da cadeia, produtivos, projetistas, os fornecedores, desenvolvedores de materiais, construtoras, incorporadoras, né, todos tiveram que se adequar, todos tiveram que, de alguma forma, aprender ou fazer alguma coisa. E essa norma trouxe um salto de qualidade incrível. Tem uma grande colega nossa que diz que essa norma também, ela acabou com aquela palavra similar, que tinha-se muito no mercado também. Como é que é essa janela aqui? Não, essa janela é similar àquela, né? E o que a pessoa colocava, e esse similar acabava gerando uma série de problemas. Hoje nós, com a norma, nós só falamos em desempenho. Qual é o desempenho? Não tem nada similar. Eu quero desempenho X. Se ela, a divisória, a porta, a janela, a fachada, atende ao desempenho, é o que se precisa. Tanto as construtoras, as incorporadoras, elas são livres para fazerem o que elas quiserem, entendeu? Desde que atenda o desempenho. Né? Tem muito isso de falar, mas essa norma, ela veio para aumentar os custos, aumentar as dificuldades. Não, ela não veio. Primeiro, toda norma é feita para o usuário. E o usuário sou eu, sou você, é o dono da construtora também.
é o dono da incorporadora. Todos nós somos usuários. Então, a norma ela foi feita para nós. Então, eu não consigo entender quando, às vezes, tem pessoas que ainda, poucas, mas ainda tem, que são reticentes à aplicação dessa norma. Então, agora acho que o Rafael pode comentar um pouquinho. Olá a todos, cumprimento aí o Dievas e o Guiner, o Davi, e gostaria de dizer que é uma honra estar aqui no meio de vocês para estar falando um pouco sobre a norma de desempenho. Como o Davi contextualizou ali, já em 2010, né, quando teve a primeira revisão da 15.575, eu também participei dessa fase, reuniões da BNT, né, 2013, então, teve a entrada em vigor, e, de fato, a norma veio trazer um parâmetro mínimo de qualidade. Eu recordo muito bem que, em 2010, eu fui realizar um teste de ruído de impacto em pisos numa construtora do estado de Santa Catarina, e numa laje pré-moldada, a laje ficou 9 decibel aquém do nível mínimo obrigatório. Então, imagina, a norma, por exemplo, exige menor ou igual a 80 de L'-NTW e foi medido 89. Então, de fato, né, o objetivo inicial era esse, trazer um parâmetro mínimo de qualidade, lembrando que empreendimentos de um outro porte, né, porte médio, um porte maior, ou vamos falar assim, médio padrão, alto padrão, apesar de ter essa legalidade de atingir o mínimo obrigatório, muitas vezes, para você trazer o conforto necessário e estar em concordância com o desempenho desse padrão, existe um padrão intermediário e o padrão superior. Eu entrei nessa área em 2009, na época eu fui contratado por uma empresa de acústica para desenvolver uma manta acústica para sistemas de contrapiso flutuantes. Na época, aqui no Brasil, essa matéria-prima ela é inovadora. E o despertar para criar esse produto foi realmente a norma de desempenho, aquela versão lançada em 2008. Porém, já anos atrás, em feiras internacionais, Itália e outros países, o pessoal do grupo dessa empresa já esteve visitando feiras da construção civil na Europa, que lá o desempenho já era tratado há muitos anos atrás, uma grande variedade de materiais, e isso trouxe esse despertar para desenvolver esses materiais aqui no Brasil. E a gente observa que hoje, para nós que somos consultores e realizamos projetos, está um pouco mais simples hoje de fazer os cálculos, os dados de entrada para os nossos estudos, porque, de fato, os materiais começaram a ser caracterizados em laboratório, que esses dados são dados de entrada para nós. Então, mantas acústicas, inclusive na época Proacústica, com manual de contrapiso flutuantes, incentivou os associados a testarem parâmetros de redução sonora de impacto, delta LW, rigidez dinâmica, são dados para calcular os projetos. Os programas setoriais da qualidade, tanto de portas, janelas, esquadrias, de forma geral, evoluiu muito. Hoje nós já temos RW e curvas características de vários elementos, então, que compõem o projeto. E, assim, do meu ponto de vista, ainda tem um desafio grande em continuar essas caracterizações. Muitas empresas, eu percebo, pelo menos na minha região, de blocos de concreto ou blocos estruturais cerâmicos, blocos cerâmicos convencionais, ainda não testados, não se conhecem as características. Observamos também uma falta de qualidade em alguns parâmetros, variação de peso de elementos, que isso influi diretamente na acústica. Então, ainda eu creio que há um espaço muito grande para evoluir, né? Mais laboratórios também nesse mercado. A Proacústica, em 2012, se eu não me engano, lançou o primeiro Interlab, que é o ensaio de interocomparação com os laboratórios, que a gente vai para o mesmo local e testa o mesmo sistema e depois compara esses resultados. Começamos com 5 laboratórios naquela época e na última edição, em 2020, né, finalizamos em 2020, já estávamos com 25 laboratórios. E então há muito espaço para crescimento aí. Se algum colega quiser debater agora, eu posso continuar depois também. Então, Rafael, por isso que você vê o quantos benefícios essa norma trouxe. E quando você fala que há muito espaço ainda para crescer,
é que nós sabemos que é difícil você sair da sua zona de conforto. Quando uma pessoa na sua zona de conforto, ela não quer nada, quer ficar lá. É difícil. Mas existe um movimento muito grande. Você falou muito bem da sua região. Nós vemos aqui por São Paulo que é um movimento muito grande. Hoje, só para você ter uma ideia, falta laboratório para medição de elementos em laboratório. Nós temos 3 laboratórios, 4 laboratórios no máximo, que podem receber os elementos para fazer os seus testes em laboratório, não em campo. Tá? Existe uma fila, aí nós estamos sabendo, tá? Todos estamos no mercado, que existem filas, às vezes, até de 6 meses para que uma empresa consiga testar o seu produto. Então, tudo isso mostra, né, desafios e mostra os benefícios que essa norma está trazendo. E muito bom, gente. Complementando a fala do Rafael, eu queria dizer que, de fato, com a criação da Proacústica, a Proacústica surgiu também em 2011. Então, a Proacústica também teve uma atuação intensa nessa implantação da norma de desempenho e trazendo para o mercado informações, porque era tudo uma novidade na época, a norma de desempenho para toda a cadeia da construção civil, né? E a primeira publicação da Proacústica foi o manual de aplicação da norma de desempenho da parte acústica, que é um manual que fez o maior sucesso. Depois o Dievas, e talvez ele tenha dado não sei quantos mil exemplares já desse manual, que já foi revisado uma vez, inclusive, e foram publicados, distribuídos pelo Brasil, né? E, de fato, com a chegada da norma, os requisitos, o principal problema de desempenho acústico que a gente constata, depois de muitas pesquisas feitas no Brasil, é a questão do ruído de impacto. Esse eu considero o maior vilão do desempenho acústico. E justamente nesse quesito é onde o nosso calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim. O nível exigido, conforme o Rafael falou, no máximo 80 dB. Quer dizer, para quem, explicando melhor, quanto menor o valor em dB, porque ele é um nível de ruído de impacto, né? Então, quanto menor esse valor, melhor o desempenho ao ruído de impacto. E só para vocês terem uma ideia, em países mais evoluídos, na Europa, esse valor começa a partir de 65 no máximo, por exemplo, na Espanha, Portugal, e ele chega em países, nos países nórdicos e na Alemanha, Áustria, a valores de 50, 45, né? Então, isso vamos dizer, é um norte distante que nós temos, né? Porque nós estamos ainda no 80 dB de limite máximo, né? E a nossa intenção é que esse desempenho ele evolua com o tempo, né? Falando em perspectivas para o futuro, o grande sonho dos acústicos e para o bem dos usuários é que esse nível de desempenho ao ruído de impacto ele venha a evoluir com o tempo, né? E ele já amadureceu bastante, a cadeia produtiva evoluiu muito. Hoje nós temos só de associados da Proacústica, fabricantes de mantas para controle do ruído de impacto, nós temos acho que mais de 10, 12 empresas fabricando diversos tipos de mantas e produtos para controle da transmissão do ruído de impacto. Então, nós podemos falar assim com a maior segurança que esse
esse valor limite de desempenho ao ruído de impacto, ele pode perfeitamente evoluir para níveis padrão europeu de 70, 65 dB nos próximos 5 anos. Hoje, ele não aconteceu agora, nessa revisão da norma, porque, como o Dievas falou, existe uma quebra de braço, um jogo de forças muito grande entre as construtoras e incorporadoras e os órgãos de normalização e os técnicos, porque eles argumentam que faltam dados, mas já tem sido feita muita pesquisa e com diversos produtos, onde já se pode ter com uma certa segurança que é possível se alcançar, sim, a baixo custo, valores máximos da ordem de 65 dB. Então, é nosso grande sonho, a nossa grande meta é para que daqui 5 anos, quando for da próxima revisão da norma, esse valor limite de desempenho ao ruído de impacto, ele evolua. Né? Davi, pegando o gancho ali do que você falou, dos níveis de outros países, Europa, que seja, eu lembro que em 2018 foi feita uma apresentação lá no CEBIC, e a ProAcústica esteve lá representando, e eu recordo que eu fiz até a apresentação da parte 3 de pisos, e lá nós citamos aquela normativa ISO, a 19488, que é uma classificação acústica de edificações, que, por exemplo, ela possui de classe A até classe F. Na questão de ruído de impactos, a classe F, que é a pior de todas, a menos exigente, o ruído de impacto menor ou igual a 66, ou 65, não recordo bem esse valor. E um classe A menor ou igual a 46, para unidades habitacionais, entre unidades habitacionais. Então, aí também é um desafio, né, para sistemas que atingem, por exemplo, níveis inferiores a menor ou igual a 50 dB de ruído de impacto. Isso também traz uma possibilidade para que no Brasil, no futuro, termos a criação de um selo acústico de desempenho para as edificações, baseado numa normativa dessas, por exemplo, para classificar as edificações. E assim criar uma metodologia de amostragens na entrega do empreendimento para diferentes sistemas de piso, de paredes internas, fachadas, equipamentos prediais. Então, eu creio que um desafio para o futuro também, um futuro até, digamos, breve, seríamos ter um método de classificação. Falando só um pouquinho mais de contrapisos, que você citou, que talvez um dos maiores índices de reclamações de edificações talvez continue sendo ruído de impacto em pisos, tem muito a se fazer e a pesquisar ainda. Por exemplo, as deformações dos materiais resilientes, pode-se ter uma norma dizendo qual seria uma deformação máxima por fluência a compressão após tantos anos. Tem outros países que já têm normativas, diretivas, como a França. Tem também as análises, por exemplo, psicoacústicas, que é a percepção do usuário no ambiente. Já projetamos e já medimos contrapisos flutuantes de desempenho superior que o morador abaixo ainda estava insatisfeito. Por exemplo, quando alguém pisava com um calcanhar, uma pisada muito forte, que as componentes de baixas frequências ficam maiores. Então, até apresentado em umas palestras anteriores, eu acho que pelo Holtz, a exemplo da Impact Ball, que é aquela bola de borracha de impacto em pisos, para justamente avaliar o comportamento melhor em baixas frequências. E com isso, os fabricantes de materiais resilientes também terem a oportunidade de melhorar os seus produtos para que a atenuação desses materiais em baixa frequência sejam maiores. A gente precisa também entender melhor o comportamento das lajes, né? Hoje temos lajes unidirecionais, bidirecionais, homogêneas. Oi, Guilherme, quer complementar? Deixa eu complementar uma coisa. Desculpe te interromper, mas como todos colocaram aqui, nós estamos num aprendizado. Tá? Nós não podemos fazer com que o Brasil chegue agora em níveis de tecnologia e de desempenho iguais
a países mais desenvolvidos, a países ricos. Isso não é possível. Tá? Veja, às vezes nós estamos aqui criticando a norma, mas lembre-se, Argentina, Colômbia, Estados Unidos não tem uma norma como a nossa. Tá? Como o Davi falou, a habitação de interesse social, hoje, ela tem que atender tanto quanto um apartamento de luxo. Isso é uma vitória, isso é uma conquista, um benefício absurdo. E nós temos que realmente trabalhar. Você falou um pouco do Impact Ball. O Impact Ball começou a ser testado na 2014, 15, 16, na Coreia. Tem grandes papers a respeito disso, mas nem eles ainda chegaram a uma conclusão dessa. Tá? Então, isso não pode ser também, acredito eu, absorvido pelos projetistas, pelos construtores, pela norma, de já querer que atinja o Impact Ball. Eu acho que o que nós já conseguimos foi uma grande vitória, Tá? E tivemos aí a oportunidade agora, nessa revisão, de chegar abaixo desses 80. Tá? E a gente questiona muito por que não se desceu pelo menos 5 decibéis. Tá? Então, se nós não conseguimos ainda nem descer 5 decibéis, como poderemos pensar em desempenho de laje a baixas frequências? Tá? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco também de jogo de cintura. Existem 2 lados, os 2 lados estão corretos na sua maneira, não existe nada de errado aqui, mas temos que trabalhar. Mas a norma, ela foi muito importante e temos que trabalhar para cada vez melhorar. Não só a norma, temos que melhorar os projetistas, temos que melhorar as construções, temos que melhorar as incorporações, temos que melhorar os produtos. Né? O que adianta a gente falar de uma série de coisas se nós temos só 3 laboratórios no Brasil que podem fazer fila de 6 meses para caracterizar um produto, que é uma das grandes necessidades do projetista para garantir o seu projeto junto à construtora. Né? Então, tem muita coisa na cadeia que ela precisa ser vista. O mais importante que eu vejo disso é que foi dado o início de todo um trabalho em cima disso, e temos que, aos poucos, ir vencendo esse cabo de força aí, como o Davi também colocou. Entendo muito bem o que você falou, mas nós temos que se adequar também a uma realidade brasileira. Então, continuando, eu diria para vocês também, houve uma evolução muito grande dos elementos construtivos, de produtos, principalmente o setor de esquadrias e portas, por exemplo, com os requisitos da norma para vedações externas, para as fachadas. A proacústica mesmo ajudou muito nessa questão, porque a norma em vigor, ela é um pouco subjetiva, abstrata em relação ao desempenho de fachadas, porque ela não define o isolamento, o desempenho da fachada em relação a um nível de ruído externo. Ela deixa muito subjetivo, em classe 1, classe 2, classe 3, classe 1 é local, regiões de pouco ruído, classe 3 é regiões de alto ruído, e classe 2 é uma região intermediária, e a proacústica querendo esclarecer para o setor, ela elaborou um manual específico, um manual de classe de ruído para as edificações, onde ela estabeleceu um método, um procedimento para se chegar no desempenho acústico exigido nas fachadas dos edifícios, e em função
do ruído do entorno, e foi tão de sucesso esse manual que hoje, na revisão da norma atual, que deve sair agora nesse ano de 21, praticamente o manual da proacústica foi incorporado, o procedimento do manual da proacústica foi incorporado na norma de desempenho. Então, isso foi um ganho tremendo que a proacústica pôde trazer para o mercado e para os usuários nessa questão dos isolamentos de fachada, que depois do ruído de impacto, decorrente de nossas pesquisas, o isolamento a ruído aéreo de fachadas é o item mais reclamado pelos usuários, né? E o setor de esquadrias e portas evoluiu muito nisso. Eles pesquisaram bastante, ensaiaram bastante seus produtos, e hoje nós temos, tranquilamente, a gente pode dizer que nós temos janelas de edificações que podem atender às necessidades do mercado praticamente a todas as classes de ruído do entorno, né? Quando, por exemplo, aquele sistema de janela antigo que nós tínhamos 2 folhas de veneziana, isso tinha muito em São Paulo, na região sudeste, 2 folhas de correr de alumínio, sendo uma ventilada, e uma folha de vidro. Essa tipologia de janela, ela foi praticamente banida do mercado por conta do baixo desempenho. Não tinha isolamento acústico, esse tipo de esquadria. E hoje nós temos esquadrias aí que evoluíram, que têm um desempenho mínimo de 20 dB, 25 dB, até 30 dB ou mais, conforme for a necessidade. Praticamente você encontra no mercado relativamente fácil esse tipo de desempenho quando requisitado. Indo nessa mesma direção que o Davi estava comentando, que a implementação da norma trouxe vários benefícios para o usuário, né? A NBR estabelece valores mínimos. Então, eu gostaria de saber de vocês, assim, que estão atuando no mercado, em tempos de pandemia, as pessoas estiveram mais tempo em suas residências, mais tempo confinadas. As pessoas estão se dando conta, com todo mundo que a gente conversa, as pessoas estão se dando conta que escuta o seu vizinho, escuta o barulho da rua, escuta o barulho do hidrossanitário, enfim. Hoje, como que o consumidor está enxergando? Ele está atento à norma 15575? Esses valores mínimos que a norma estabelece já são suficientes? Ou o próprio consumidor final está exigindo um desempenho maior das edificações? Jayvasi, nós estamos fazendo uma pesquisa já há 2 anos em nossos projetos junto à construtora e seu cliente final, para nós podermos avaliar se aquilo que nós achamos ou que a construtora queria entregar em seu produto, quer seja no desempenho mínimo, intermediário ou superior, como esses números, como esse desempenho, ele está sendo aceito pelo seu cliente final, que não conhece os números, não conhece o desempenho, né? Ele conhece do seu bem-estar, da sua vivência na habitação. Né? E nós temos, isso é uma pesquisa muito grande, não é uma pesquisa muito fácil de ser realizada, né? Mas nós achamos já alguns dados que alguns desempenhos de divisórias, por exemplo, divisórias verticais, né? Com exceção um pouco da fachada, que a fachada tem um outro problema, que nós temos uma outra norma, que nós temos que atender junto, né? Mas as divisórias verticais internas, a nossa norma já está com bons números, ao contrário do que seria dos números do desempenho ao ruído de impacto. Né? Isso nós já temos notado. O que está acontecendo agora nisso
é que antes da pandemia, a acústica era vista mais como para teatro, sala de concerto, alguma coisa nesse sentido. Não se pensava em acústica para habitação. Né? E com essa pandemia, as pessoas vivendo mais, né, começam a escutar mais ruído, isso, aquilo, e começaram a ver, o que é isso? Ah, isso aqui é acústica. Né? E a acústica tem um detalhe, né? A acústica é uma disciplina transversal, ela conversa com várias outras, né? Conversa com luminotécnica, conversa com a térmica, né? E, ao contrário da térmica e do lumínico, por exemplo, a acústica não é tão fácil de você resolver rapidamente um produto. Se você tem um problema, um produto de térmica, né, você pega, abre a janela, abriu a janela, entrou ar, pronto, você já pode, né, ou se está com frio, fecha a janela. No lumínico, você levanta ou abaixa uma cortina. Né? Agora, um ruído interno na disciplina de acústica, você vai fazer o quê? Como é que você vai resolver tão facilmente? Então, isso é uma coisa que a gente percebeu. E é sempre interessante dizer que isso a gente só consegue fazer com que isso seja num custo menor quando essa disciplina de acústica, né, ela entra no projeto, às vezes até na sua própria concepção. Né? Por exemplo, muita gente fala da questão do ruído de impacto. Ah, vou botar um tapete, vou botar uma manta, isso e aquilo. Da parede, né? Um projeto de parede, se você necessita do isolamento de uma parede, não é só mexer na parede. Né? Todo mundo sabe. Hoje, nós temos um problema do engaste dessa parede. Como é as suas transmissões secundárias? Não é só investir na parede. Todo mundo sabe, já começou a investir na parede e viu que o resultado não veio. Aí gera-se a frustração. Por quê? Porque um especialista não foi envolvido nisso. Não teve um projetista com conhecimento que foi envolvido, que analisa todas essas transmissões, analisa globalmente esse problema. Né? Então, o que eu poderia dizer com relação a isso é que as pessoas estão... esses problemas de ruído nas habitações sempre houve, desde passado, aí, longínquo, recente, é que agora se tornou um pouco mais audível, né? Não visível, mas audível. E, novamente, a norma, a proacústica, por exemplo, tem dados... Né? Tem dado massa crítica, conhecimento técnico para nós resolvermos esses problemas. Dievasi, para complementar também a fala do Guiner, nós notamos que nessa fase de pandemia, principalmente até o final do ano passado, nós fomos buscados por usuários finais, proprietários de apartamento realmente que começaram a trabalhar em home office e começaram a perceber realmente um problema de convivência, né? Sistemas construtivos com determinadas fragilidades. Tivemos várias consultorias a respeito disso, muitas delas, até como o próprio Guiner citou, quando a obra já está construída fica mais complicado, mais onera mais a realização de alguma intervenção acústica. Então, o ideal realmente é que para se encaminhe uma mudança de cultura dos projetos, de forma geral, que a acústica realmente ela seja envolvida desde a concepção do empreendimento. Nós podemos ajudar lá no início, que está nascendo a ideia, para já dar os primeiros nortes, as primeiras direções de como tem que ser a construção e os sistemas construtivos. Nós já estamos sentindo essa fase, inclusive com o BIM agora, né? Que é modelagem de informação da construção. Já acredito que também Guiner e Harmonia Acústica já estejam fazendo projetos com essa interoperabilidade BIM, né, das ferramentas, em você poder importar um modelo IFC de uma ferramenta de modelagem 3D e trazer isso para o software acústico e começar a estudar o projeto desde o início. Nós pegamos já muitos e muitos projetos ao longo desses anos com um projeto básico, ou já até em fase de projeto executivo, que já é uma fase que passou
Já às vezes não há mais condições de estudar uma parede que atenda, por exemplo, o mínimo, ou que ela seja intermediária por falta de espaço ou por algum sobrepeso na estrutura. Então, eu creio que tem que encaminhar cada vez mais para essa mudança de cultura de projetos. Rafael, só para complementar também o que você está dizendo, às vezes também a gente escuta muito que a parte da acústica é um pouco mais difícil, ela muda os projetos de arquitetura e gera alguns problemas, tá? Eu gostaria de fazer algum comentário nisso, tá? Por exemplo, quando o acústico, quando um especialista em acústica está envolvido no projeto, tá? Ele pode não alterar, mas ele pode comentar que aquele dormitório, que é uma área sensível a ruído, foi colocado ao lado de uma área que gera ruído. Por exemplo, existem edificações com unidades de luxo, né, de 6, 10 milhões de reais, aonde a parede onde fica a cama da suíte principal, ela é vizinha, lindeira ao fosso do elevador. Tá? Então, aí, o problema não é da acústica. Tá? O isolamento é uma questão de leis da natureza, é uma questão de física. E a gente não consegue mudar isso. Tá? Então, se a arquitetura, se a conversa com o especialista e for possível mudar essa suíte que está ligada ao fosso do elevador, a acústica se torna muito simples. A acústica ela nem precisa de acústica praticamente. Mas não é bem isso que acontece. Então, às vezes, as pessoas, todos os arquitetos, os escritórios de arquitetura, eles são muito criativos. Tá? Então, quando há essa conversação, nós podemos dizer, olha, não é tão interessante ter isso aqui. Às vezes você pode mudar, às vezes você não pode mudar. Mas quando você pode mudar, a acústica é zero. Tá? Não tem acústica, não precisa. Agora, quando você não pode mudar, você tem que imaginar que existe um pênalti aí. Tá? Alguém vai ter que ser responsável por um estudo, vai ter que ser responsável por uma adição de custo, justamente porque não pôde mudar uma condição que não é favorável em termos de acústica. Mas quando for, a acústica é muito simples, né? Não precisa dela. Tá? Só para complementar o que vocês estão falando, eu também sou projetista de acústica, né? Há 40 anos, e eu queria dizer o seguinte, às vezes a participação do especialista em acústica das edificações no projeto do empreendimento não necessita especificamente de um projeto de acústica. Isso assusta muito o construtor, incorporador. Puxa, vou precisar contratar mais um projeto, vou ter mais gastos, isso vai implicar em mais gastos. Não, e essa maneira de pensar é equivocada, porque o especialista em acústica ele pode atuar na concepção do produto, do empreendimento, como um consultor especialista. Ele pode analisar o projeto de arquitetura, ele pode analisar o projeto de hidráulica, de elétrica, de estrutura, e ver pontos, e simular. Ele consegue, hoje em dia, graças ao avanço da tecnologia e de softwares, hoje em dia é muito mais fácil para o especialista em acústica rodar em softwares específicos simulações, se tal sistema construtivo vai atender ou não vai atender a um requisito de norma, ou às vezes o cliente tem a intenção de ter um desempenho melhor que o mínimo, um desempenho intermediário, superior, e ali entra o especialista de acústica falando assim, se você colocar, substituir tal elemento construtivo, usa um bloco de 14, usa um bloco de 19, ou você pega um bloco estrutural. Tem vários fabricantes de blocos, tanto cerâmicos como blocos de concreto, como própria parede de concreto, que tem já ensaiado os seus produtos,
e tem alguns com melhor performance acústica, então isso esclarece o mercado. Mesmo o sistema drywall, que muita gente tem um preconceito em utilização do sistema drywall, o sistema drywall é um excelente sistema, ele é largamente empregado na Europa e principalmente nos Estados Unidos, porque ele traz inúmeras vantagens estruturais, ele é um sistema leve e, se bem executado, ele tem uma flexibilidade grande de instalação, número de placas, espaçamentos, material de preenchimento, e com isso você pode ter grandes benefícios acústicos. Ou seja, o consultor de acústica ele pode entrar com informações vitais para o êxito do empreendimento, mesmo na questão de equipamentos motorizados, como bombas de pressurização, exaustores de churrasqueiras, tudo isso às vezes está contemplado no projeto do edifício, mas não teve a mão do acústico para falar assim, olha, você vai colocar esse equipamento aqui, mas você precisa colocar esse equipamento instalar ele corretamente, sobre bases antivibratórias eficazes, para evitar a transmissão do ruído para a estrutura do edifício. São informações vitais e que praticamente não oneram a obra, mas faltou a mão do cara, do especialista no assunto. Posso citar um exemplo de um projeto da região aqui, que foi construído um empreendimento, uma torre corporativa e residencial perto do porto, também uma região de bastante ruído de tráfego rodoviário e portuário, que seja. E com o estudo do mapa de ruídos para as fachadas, o projeto que tinha sido contratado para as esquadrias tinha especificado, por exemplo, vidro laminado 12 milímetros com PVB acústico, né, que é um excelente vidro. E com este mapa de ruídos que nós fizemos, e depois o projeto de desempenho, o estudo do desempenho das fachadas, nós chegamos à conclusão que 2 das fachadas poderia ser o 10 milímetros com PVB acústico e 2 fachadas mais protegidas poderia ser 8. E a obra foi entregue, foi medida, deu isolamento de fachada de 39 dB, um alto grau de isolamento, ficaram extremamente satisfeitos e tiveram, só nessa questão de vidros, já tiveram uma economia muito grande. Então, né, com um estudo bem realizado, o projeto, muitas vezes, ele se paga muitas e muitas vezes um estudo acústico. Certo, o nosso tempo já está se encerrando, então a gente vai para as considerações finais. Eu gostaria de agradecer o Davi, ao José e o Rafael por terem participado desse nosso bate-papo aqui sobre a norma de desempenho. É sempre importante a gente divulgar, explanar para mais pessoas a respeito da norma de desempenho, e a gente continua sempre trabalhando para melhorar essa norma, sempre melhorar os sistemas construtivos aqui no Brasil. Lembrando que os nossos manuais estão disponíveis para download no site da Proacústica. O nosso manual da Proacústica sobre a norma de desempenho já teve 7.500 impressões e até hoje já teve mais de 12.000 downloads. Então, quem tiver interesse pode acessar nosso site, baixar gratuitamente e saber um pouco mais a respeito da norma de desempenho em relação à acústica. Então, a gente encerra por aqui. Agradeço a todos. Muito obrigado. Obrigado, Dievas, e também foi um grande prazer participar com todos os colegas para falar desse assunto muito interessante para todos nós, né? Que afinal de contas nós somos os usuários também. Obrigado também a todos os amigos aí pela oportunidade, e é isso aí.